Que o Lula é chegado em tomar uma marvada de vez em quando, acho que todos nós já sabemos, é uma espécie de unanimidade. O que muita gente não sabe são as complicações que a marvada já trouxe para o Lula no passado e tem trazido agora nos nossos dias. A sua campanha tem chovido na internet imagens em que algumas pessoas vão lá e retiram a água, entre aspas, batizada, santa, milagrosa das mãos do Lula quando ele começa a falar demais e ficar extremamente eloquente. Por que a imprensa se calou? Por que não se fala sobre esse assunto? Vamos conversar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo informações e notícias em opinião para te ajudar a sair da bolha. Eu conto com a sua ajuda. Esse é um canal novo, começamos agora e precisamos que você nos dê uma ajuda. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal aí abaixo, tá bom? Vamos lá, vamos ao nosso tema principal de hoje para falar sobre esse assunto que tem passado despercebido por muita gente. Esse assunto é praticamente um tabu nas redações dos jornais. É isso que nós vamos mostrar no vídeo a partir de agora. Você vai ter provas concretas para você entender a relação do Lula com as bebidas e por que estão fazendo questão de abafar esse caso. Eu quero começar aqui trazendo a informação para muita gente que não conhece uma parte do governo Lula. Nós vamos trazer aqui um incidente acontecido justamente durante o período em que ele era presidente. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui o primeiro slide que diz o seguinte, ó. Prestem atenção, eu preciso que você acompanhe esse raciocínio até o fim para que você entenda, tá bom? Vamos lá. Aqui era no ano de 2004, entre 2004 e 2005 no governo do Lula. Tá aqui, ó. O UOL, o álcool, o New York Times e a reeleição de Lula. O que tem a ver? Vamos ver. Folha de São Paulo. New York Times diz que excesso de álcool afeta Lula. O jornal The New York Times, o principal dos Estados Unidos e um dos mais influentes do mundo, publica na página 6 da edição deste domingo uma reportagem com o título Hábito de beber do presidente vira preocupação nacional, na qual descreve supostos excessos alcoólicos de Luiz Inácio Lula da Silva. O texto é acompanhado por uma foto de Lula do ano passado bebendo cerveja no Oktoberfest. Sigamos. A tradução da reportagem do correspondente americano Larry Hotter, do The New York Times. Está aqui na revista Época. Hábito de beber de Lula se torna preocupação nacional. Diz a matéria. Luiz Inácio Lula da Silva nunca escondeu seu apreço por um copo de cerveja, uma dose de uísque, ou melhor, um trago de cachaça, o potente aguardente do Brasil. Diz o texto. Nos últimos meses, o governo de esquerda de Lula tem sido atacado por uma crise atrás de outra, variando de um escândalo de corrupção ao fracasso de programas sociais cruciais. O presidente tem se mantido distante das atenções, diz o texto aqui, e deixado seus assessores fazerem grande parte do trabalho pesado. Isso tem provocado especulação de que seu aparente não envolvimento e passividade poderiam estar de alguma forma ligados ao seu apreço pelo álcool, mas aqueles que o apoiam negam os relatos de consumo excessivo de bebida. Revista Época. No início do governo Lula, você percebeu aí que os grandes veículos de comunicação trataram abertamente desse problema do Lula, que era o excesso de bebidas alcoólicas. O desequilíbrio do Lula ficou ainda mais evidente quando ele tomou uma ação que piorou ainda mais essa situação. O jornalista do The New York Times, responsável pela elaboração dessa matéria, foi criticado, perseguido e teve o seu visto cancelado aqui no Brasil pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa ação arbitrária por parte do então presidente gerou uma onda gigantesca de crítica para ele naquele momento por uma parte da imprensa. Vejam o que foi dito naquela ocasião. Vamos lá. Expulsão de jornalista do The New York Times repercute no mundo, disse aí o portal Terra. A chefe da Associação de Correspondentes Internacionais, Verônica Goizueta, criticou em reportagem publicada no jornal The Washington Post a decisão do governo federal de expulsar do Brasil o correspondente do The New York Times, Larry Hotter. Jornais da Inglaterra, Espanha e Argentina também repercutiram o caso nas edições de hoje, diz a matéria do portal Terra. Em um período em que o seu governo
havia casos pipocando de corrupção, um atrás do outro, Lula mostrou um total desequilíbrio como um chefe. Se afundou nas bebidas, segundo o artigo dizia naquela ocasião. Ao invés de tentar resolver os problemas, Lula criou mais um problema, atacando o jornalista, criticando e cancelando o seu passaporte, o que gerou toda essa onda de críticas para ele, não só no Brasil, mas em vários outros países. A gafe autoritária do governo Lula no caso The New York Times, dia 17 de maio de 2004. O site é o Consultor Jurídico. E você vê que tem essa parte que está sublinhada de vermelho aí, e diz o seguinte, ó: é um típico exemplo que jamais será apagado do currículo do presidente, de alguém que, estando em princípio coberto de razão, passou de vítima a vilão por se exceder na reação, não conter os próprios nervos e o ímpeto de atacar a ofensa com overdose de agressividade, diz aí o site. O Lula propaga por onde passa e é o que eles chamam de diplomata, que resolve tudo na diplomacia. Não foi esse o caso. E assim acontece com vários desses chamados políticos influentes. No primeiro sinal de que alguém faz uma crítica mais contundente, baseada em fatos e que comprovam alguma ação equivocada, errada deles, automaticamente eles usam o abuso de autoridade justamente para tentar calar os seus críticos. Esta certamente não é uma postura de uma pessoa democrática. Mas as polêmicas envolvendo Lula não se trata apenas de bebidas alcoólicas, mas também de mentiras após mentiras. Uma delas foi falada na ocasião pelo jornalista Augusto Nunes, quando fazia parte do Grupo Veja. Veja o que ele publicou aqui, ó. Lula jura que não bebe há 45 anos. O Augusto Nunes escreveu: em uma entrevista concedida em agosto à TV Educativa da Bahia, o ex-presidente presidiário produziria uma notícia que vale manchete se dissesse que desde o primeiro dia na cadeia não põe na boca uma gota de álcool. Mas Lula, como todo personagem que se refere a si próprio na terceira pessoa, é sempre excepcionalmente superlativo. Abre aspas. Eu não bebo desde 1974. Preso há um ano, Lula repete que é a alma viva mais pura do país. Lula já admitiu algumas vezes que conta mentiras inocentes em algumas circunstâncias. Numa delas, ele narra que estava numa reunião importante com pessoas importantes e que falava sobre os meninos de rua do Brasil, e aí colocou um número astronômico. Não só esse caso, mas muitos outros também já foram atestados em que o Lula contou informações ou trouxe informações que não correspondiam à verdade. Nesta, ele diz que não bebe desde 1974. A imprensa de 2004 certamente não é a mesma imprensa dos nossos dias. A imprensa de 2004 trouxe à tona um problema gravíssimo de um chefe de Estado, presidente de uma nação, com uma dificuldade tremenda de lidar de forma equilibrada com a bebida alcoólica. Aquela imprensa não existe mais. A imprensa de hoje, você vai perceber agora, trata a relação do Lula com as bebidas de uma forma extremamente generosa. Perceba como a Veja trata hoje o problema de Lula com as bebidas. Lula, Temer e o convite para tomar aquele uísque gostoso. Vamos continuar aqui para a matéria. O radar já mostrou que foi amigável a conversa de Lula e Michel Temer na posse de Alexandre de Moraes nessa semana. O petista tentava há tempos, por meio de interlocutores, marcar um encontro com Temer, mas os ataques de Dilma Rousseff ao ex-presidente, chamado por ela de golpista e traidor, implodiram essa aproximação. Por esse motivo, Lula foi logo mostrando a que veio quando sentou ao lado de Temer no plenário do TSE na terça. Abre aspas. Michel, você ainda tem aquele uísque gostoso lá na sua casa? Temer, claro, disse que a garrafa segue no mesmo lugar. O que aconteceu com aquela Veja do passado? O que aconteceu com aquela imprensa do passado? O que aconteceu com a imprensa do início do governo Lula, em que os problemas eram tratados sem narrativa e os problemas eram expostos para que a sociedade pudesse debater? Hoje em dia, a redação dos grandes veículos de comunicação foram infestados por jornalistas que têm um viés claramente de esquerda e que têm trocado a realidade dos fatos por narrativas esdrúxulas, sem fundamentos e que têm uma distância abissal da verdade. Mas esta é só a minha opinião. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Portanto, comente aqui embaixo e não esqueça de compartilhar o nosso material para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Também, se você ainda não é inscrito, considere a possibilidade de se inscrever e receber os nossos vídeos ativando as notificações. E, naturalmente, eu te espero num próximo vídeo. Até logo mais!